Olá, eu sou Samuel Fernandes, estudante de licenciatura em teatro da Universidade de Sorocaba. Estou fazendo uma série de vídeos referentes ao programa de estágio da universidade. Devido ao momento que estamos vivendo de isolamento social, coronavírus, o nosso estágio se dará desta forma. Esse é o segundo vídeo dentro do programa de videoaulas. O primeiro eu abordei conceitos básicos de dramaturgia e para essa segunda aula vou abordar o tema profissões. Profissões que podemos encontrar dentro do fazer teatral, profissões que são regulamentadas pelo SATED. SATED, para quem não conhece, ele é o Sindicato dos Artistas. Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo. Vou abordar aqui algumas profissões que são de extrema importância para que o espetáculo ocorra. Quem são esses profissionais, as suas funções. Muitas vezes pensamos de imediato, quando se trata de teatro, ou cinema, TV, nós temos a figura central do ator ou da atriz, que é quem está na frente, né, representando, encenando, seja no teatro ou na TV, no cinema. É a pessoa, é o profissional que está ali sendo visto, mas por trás desse profissional tem uma equipe enorme que trabalha em função dele, em função do espetáculo, para que seja possível a concepção da peça de teatro, da novela, do filme. E aí eu quero aqui que a gente consiga saber um pouquinho quem são esses profissionais, quais são as suas funções. Nós temos assim, de imediato, para vocês terem ideia, a função do ator. O ator é o ator ou atriz, no caso o intérprete, é o profissional que ele cria, que ele desenvolve aquela ação dramática, a partir de estímulos que podem ser visuais, sonoros, ou por meio de um texto que foi concebido por um autor. Através desses estímulos ele consegue desenvolver e apresentar aquele conteúdo artístico. Esse profissional ele pode trabalhar com diversas fontes que vai contribuir para o desenvolvimento da sua cena, da sua ação dramática. Pensando no ator, como eu disse, como base para o desenvolvimento do trabalho artístico, cênico, da representação, podemos pensar aí em quais profissionais que estão ligados diretamente com esse ator, com esse profissional, para que seja concebido o espetáculo, a novela, o filme. Pensando então no intérprete, nós temos a figura do diretor. O diretor ele é responsável por elaborar, por criar junto com o autor aquela cena. O diretor ele pode conduzir cada momento que o ator está em cena, orientando, moldando ali a sua representação. O diretor ele pode fazer uso de um texto, de uma música, de uma obra literária, de estímulos também que dê a ele possibilidade de trabalhar com aquele ator. Nós vamos ter junto do diretor a figura do assistente de direção, que é o profissional que está junto do diretor, auxiliando no momento da criação, no momento da elaboração, do desenvolvimento da cena. Muitas vezes o diretor ele está focado no ator principal, na cena que está em destaque, mas o assistente de direção ele tem uma função importantíssima também que pode contribuir muito na direção do espetáculo, se atentando a detalhes que são fundamentais, observando uma cena que esteja ao fundo com outros atores que não estão na cena principal, pode estar contribuindo junto à produção do espetáculo, à equipe artística, à equipe técnica. Então ele é de fato muito importante. Ele é um assistente que é fundamental na concepção do espetáculo. Pensando no ator
e nas personagens que ele vai desenvolver, temos a figura também do figurinista. O que é o figurinista? É o profissional que ele desenvolve uma roupa, uma vestimenta para aquele personagem, que no caso o ator vai estar representando. Ele pensa quais são os melhores trajes para aquela personagem. Pensando na personagem, nós vamos ter períodos. Em que época ocorre essa peça, esse filme? Qual é o período? Qual é a moda? Pensando em moda, vamos ter costureiros. Alguém que vai costurar, que vai criar aquele figurino. Então, o figurinista, junto ao costureiro, também é de grande importância. Dado o figurino, temos a maquiagem. Então temos que pensar em um maquiador ou uma maquiadora, num cabeleireiro ou uma cabeleireira. São profissionais de extrema importância para que o espetáculo ocorra. Pensando na equipe técnica que está nos bastidores, que faz o espetáculo acontecer também, nós vamos ter o iluminador e o sonoplasta. São peças fundamentais também, profissionais de grande importância. O iluminador, ele vai operar a luz, mas antes dele operar a luz, precisa ser feita uma montagem. Quem que irá fazer essa montagem? Geralmente é um eletricista de espetáculo. Ele é um profissional que ele instala e repara os equipamentos de luz. Ele monta os circuitos elétricos para adaptar as instalações às necessidades do espetáculo. Sobe na escada e afina os refletores. O que é afinar? Ele vai direcionar os refletores para a cena, conforme o diretor deseja. Eu quero que essa luz esteja nessa posição a 90 graus, 45 graus, 75 graus da luz, para que eu possa mostrar o rosto do ator. Eu quero mostrar só o tronco, quero iluminar o chão. Eu quero que esse refletor ele tenha uma função também. E quem faz esse manejo é geralmente o técnico de luz, que organiza e projeta essa estrutura técnica para que ocorra a luz. Além de afinar os refletores, ele pode fazer uso também de gelatinas, que vai dar cor para a luz. Então, o diretor ele pensou numa cena que necessita de uma luz azul. É noite e eu quero demonstrar aqui uma atmosfera, um ambiente de noite. Então eu posso pôr uma luz azul. Vai amanhecer, posso pôr uma luz amber, que vai dar o tom, vai dar a sensação de estar amanhecendo ou entardecendo, conforme o diretor deseja. O iluminador e o técnico de luz pode desenvolver o seu trabalho e realizar ali uma boa concepção da luz. Realizado a infraestrutura para que a luz aconteça, que seja possível ter luz no espetáculo, nós vamos utilizar o trabalho que foi feito por um designer light, que é um desenhista de luz. É a pessoa que pensa, que elabora a luz através das orientações do diretor, conforme ele quer a cena. O designer light, ele desenha, faz um projeto, um mapa de luz para que seja utilizado pelo operador de luz. Então, dentro do processo da iluminação cênica, vamos ter três profissionais que estão interligados, que é o designer light, o técnico de luz, que faz a montagem técnica e estrutural da luz, e vamos ter, na hora do espetáculo, o operador de luz. O operador de luz ele está em parceria com o sonoplasta. O sonoplasta é a pessoa que desenvolve, que edita, que corta, que cria efeitos sonoros para o espetáculo. Então, o sonoplasta, o técnico de som, ele também é uma pessoa muito importante para o espetáculo. Também tem a questão estrutural de
de fios, de cabos, de mesas adequadas para que seja feita a operação do som, mesas também para a luz. Então, são profissionais que são de grande importância, que muitas vezes a gente não se atenta à importância desses profissionais, do técnico de som, técnico de luz, operador de som e luz, pessoas que criaram esses elementos que são fundamentais para o espetáculo. Então, retomando ao ator e a sua personagem dentro do ambiente da representação, nós vamos ter o cenário. O cenário ele é feito por um cenógrafo. O cenógrafo é a pessoa, é o profissional responsável por elaborar, por criar esse projeto de cenografia. O cenógrafo ele cria, projeta, supervisiona tudo que foi produzido em prol do espetáculo, em prol da montagem daquele espetáculo, conforme as orientações do diretor, do texto, em favor do que é necessário para a concepção e realização da cena. O cenógrafo ele vai contar com a contribuição do cenotécnico, que é a pessoa que planeja, que ele coordena, ele constrói, ele adapta materiais para a concepção do cenário. Feito o cenário, nós vamos ter a figura do profissional que é o contra-regra. O contra-regra ele também tem grande importância no desenvolvimento do espetáculo para pôr e retirar elementos cênicos, cenários que entre uma cena e outra precisa ser modificado. Então vamos ter uma transição de cena no qual eu fiz uso de uma mesa, mas na próxima cena não haverá mais aquela mesa. E aí preciso que seja retirado. Há uma troca de luz, um blackout, e aí aquela cena ela é retirada por meio, através de um contra-regra. Então também é um profissional que muitas vezes a gente não está atento a ele, a sua função, mas ele também é de grande importância para o desenvolvimento e desenrolar do espetáculo. O cenógrafo também vai contar com a contribuição do aderecista, que é um profissional que desenvolve e que pensa em adereços para o cenário, para o personagem. São detalhes importantíssimos que talvez o cenógrafo ele pense de modo geral e não veja ali um detalhe de uma planta, de uma flor que estará na cena, de um elemento simples, mas que faz total diferença para a cena que está sendo representada. Então, como eu disse, tem diversos profissionais que estão envolvidos diretamente na concepção do espetáculo, que está ali trabalhando em prol do espetáculo, junto com o ator que está representando, que é a pessoa que a gente vê, né, de primeira mão, que está em destaque no espetáculo, no filme ou na novela, mas que tem um respaldo enorme que é feito por esses profissionais. Lembrando o vídeo anterior que eu fiz, conceitos básicos de dramaturgia, a figura do dramaturgo, que é o profissional responsável pela elaboração e criação do texto dramático. Pensando na proporção, no tamanho do espetáculo, podemos ter diversos diretores que têm funções diferentes, que vai contribuir na concepção do espetáculo. Um diretor que ele é específico para a cena, ele tem o seu auxiliar que estão focados no que é feito em cena. Pode ter um diretor de produção que vai estar junto com a equipe técnica, orientando a equipe técnica, conversando com o sonoplasta, com o técnico de luz, com o técnico de som, com a equipe de contra-regragem. Ele é um diretor para a produção, que está atento a esses detalhes da produção. Temos um diretor artístico, que ele vai trabalhar junto com a equipe de figurinista, de maquiagem. É um diretor específico para essa área. Então pode haver mais de um diretor por espetáculo, que vai dividir a função de direção
de concepção do espetáculo, porque demanda muito trabalho o tamanho dessa produção, desse espetáculo, pois muitas vezes o espetáculo e a produção é grandiosa. Tem diversos atores, 30, 40 atores pensando em um musical, que você precisa dividir funções. Um único diretor não daria conta de toda essa demanda. Hoje em dia temos também no teatro contemporâneo uma outra figura que é o encenador. O encenador, ele tem a função de direção, de condução do espetáculo, mas ele está dialogando muito mais com os atores. A contribuição do ator num processo colaborativo de criação coletiva que tem a condução de um encenador, ele é algo ainda recente, mas muito presente já no teatro contemporâneo. O encenador, ele tem função de diretor, mas ele é muito mais aberto à comunicação e à troca com os atores e com a equipe do que um diretor tradicional. Muitas vezes o diretor tradicional, ele não dá abertura para o ator, ele não dá abertura para a modificação ou alteração no texto, ele é muito mais rígido naquilo que ele tem como proposta e não permite variações. O encenador, ele já é mais aberto dentro de um processo colaborativo, um processo onde todo o elenco ele contribui para a concepção do espetáculo, mas precisa ter uma definição de tudo aquilo que foi apresentado como proposta e ter uma coerência do que de fato o espetáculo deseja mostrar. Então é alguém que organiza as ideias e apresenta um único pensamento no final do espetáculo. Bom, vimos aqui algumas profissões que compõem o fazer teatral, pensando também em cinema, TV, que são profissionais que podem variar entre uma linguagem ou outra, mas que a função é praticamente a mesma, tanto no teatro quanto em outras mídias. Bom, eu espero que vocês tenham curtido essa videoaula referente às profissões, pensando no âmbito artístico. Talvez abra a sua mente no momento da escolha de uma nova profissão, de um projeto de vida que você esteja planejando e que ainda não tenha certeza de qual profissão seguir. Eu, enquanto profissional do teatro, da arte, desde 2012 e agora estudante de licenciatura em teatro, posso afirmar para você que é uma profissão encantadora, de ator, diretor, em alguns momentos dramaturgo, mas indico, aconselho que você investigue essas profissões e talvez seja aí a profissão da sua vida, como é no meu caso, que é uma profissão que eu amo demais e que me deixa muito satisfeito em estar atuando. Que é uma profissão como todas as outras, demanda trabalho, demanda esforço, mas que ao final a gente é muito recompensado de fazer aquilo que gostamos. Espero revê-los em uma nova videoaula e é isso. Até breve.